Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da atividade acadêmica Filosofia do Direito. Eu sou o professor André Oliveira e na aula de hoje vamos abordar a filosofia de Santo Tomás de Aquino, o aquinetense, que nasceu por volta do ano de 1225 d.C. e morreu em 1274. Tomás de Aquino é um aristotélico e aproxima cristianismo e aristotelismo. Dentre os seus principais argumentos reside a tese de que existe, no coração dos homens, uma lei natural que o inclina a agir e a procurar o bem ao invés do mal. Essa lei natural conecta a lei eterna à lei humana. Para conversarmos sobre Santo Tomás, contamos na aula de hoje com a presença do professor Dr. Gerson Neves Pinto, que é professor e pesquisador da Escola de Direito da Unicinos. O professor Gerson possui doutorado em filosofia pela Sorbonne, em Paris, com tese defendida em 2011 e já publicou inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais. Ele tem experiência na área da filosofia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: ética e direito, bioética, direitos humanos, direitos fundamentais, razão prática, prudência e lei natural. Professor Gerson, Tomás de Aquino é um filósofo medieval e vivencia o período conhecido como escolástica, que ocorreu entre os séculos XI e XIV. Ele lecionou teologia na Universidade de Paris e sua obra mais importante talvez seja a Suma Teológica. Quais são as ideias-chave do pensamento medieval no âmbito da filosofia do direito? Como se pode caracterizar a escolástica? Bom, professor André, boa tarde. O ponto aqui, eu acho que é relevante de nós frisarmos para os alunos, é que esse período da escolástica, chamado assim escolástica, é um período fundamental dentro do pensamento ocidental como tal, né, a chamada tradição ocidental, que vem, grosso modo, nós podemos dizer, com uma espécie de fio condutor, que começaria lá com o projeto socrático, passaria por Platão, Aristóteles, depois nós teríamos Cícero, Santo Agostinho, chegando, digamos, até São Tomás. E esse período é uma espécie assim de conta de chegada, porque o Ocidente, depois da queda do Império Romano, do Ocidente, ele sofre, digamos assim, uma perda fundamental no que diz respeito tanto ao domínio da filosofia quanto ao domínio do direito. E a escolástica é um momento, uma espécie assim de momento das luzes, onde são reencontrados dois documentos fundamentais, dois aportes fundamentais dentro da tradição, que tinham sido perdidos por mais de 6 séculos, que era a ideia, primeiro, da filosofia, que era eminentemente aristotélica, porque o que se tinha até então eram alguns textos de Platão, que foram comentados por Santo Agostinho, por exemplo, mas o grosso da obra de Aristóteles, ela tinha desaparecido no Ocidente, tinha sido continuada e comentada pelos árabes. Mas no Ocidente isso vai reaparecer no século XI, exatamente, onde vai, digamos, impactar fortemente, e sobretudo a Igreja, que vê na obra de Aristóteles uma possibilidade de fundamentar, de justificar toda a sua doutrina. Juntamente com isso, nós temos um outro aporte que, no caso do direito, é muito importante, que foi a redescoberta do direito romano. Quer dizer, o direito no ocidental, nesse momento, ele era todo ele casuístico, costumeiro, oral, e quando os medievais encontram o que foi então denominado, tardiamente, corpus iuris civilis, ou seja, o todo do direito romano, que nada mais era do que uma coletânea que vinha lá de Justiniano, o imperador Justiniano, isso vai impactar fortemente os juristas e vai dar vazão, por exemplo, à ideia de que você precisa tornar aquele conteúdo que nesse momento era enigmático, porque dada a distância e a profundidade e o conteúdo extremamente muito mais sofisticado do que o que se tinha na época, o Carlos Magno, sobretudo, viu a importância de se criar, por exemplo, a universidade. Então, a Universidade de Bolonha vai ser criada, vejam, simplesmente com a finalidade de estudar, de comentar, de glosar, a Escola dos Glosadores, por exemplo, essa obra monumental
que exatamente vai ser o Corpus Juris Civilis. E, de outro lado, a gente vai ter os comentários de Aristóteles, quer dizer, que vão também ver no mesmo momento, tanto que logo depois a Igreja Católica ela vai ficar, digamos assim, para não ficar atrás da aristocracia, ela vai criar a segunda universidade, que vai ser exatamente fundada por Roberto Sorbonne, que é a de Paris. Então assim, para os alunos terem uma ideia, porque normalmente se tem uma ideia equivocada da Idade Média, que a Idade Média é uma ideia das sombras, que nada se fazia. Idade das Trevas. Idade das Trevas. Ao contrário, né? Muito ao contrário, o que nós vemos, por exemplo, na escolástica o luzes por todos os lados. E sobretudo, para quem gosta de direito, é o ápice, assim, digamos, do reencontro com a tradição, né? E no caso da filosofia, é o encontro do talvez o maior filósofo, que era realmente Aristóteles. Então, São Tomás entra aí como uma peça-chave nessa engrenagem. Pois em que sentido a filosofia de Santo Tomás de Aquino ela pode ser entendida como um aristotelismo cristão, tendo em vista muito esse papel da Igreja? Como podemos identificar na obra de São Tomás a teleologia de Aristóteles e sua noção sobre a natureza? Então, André, esse ponto é muito interessante de nós pensarmos até que ponto, digamos assim, São Tomás, ele retoma o projeto aristotélico, até que ponto ele continua o projeto aristotélico e no que ele se distancia ou se diferencia. Digamos assim, o mais comentado, o que normalmente se salienta nesse caso, por exemplo, a ideia de teleologia que a gente vai ver logo depois, né, na questão da lei natural, por exemplo, no caso do direito, vai ser fundamental para a construção da teoria jurídica de Tomás. A teleologia nós podemos entendê-la do seguinte modo, né? Os gregos, desde Homero, né, criaram essa ideia de que a totalidade do ser, de tudo aquilo que existe, estaria, digamos assim, colocado num sistema, né, numa organização, no que eles vão chamar de ordem de um cosmos, né? O cosmos aí, para que vocês entendam bem, é o contrário do caos, né? Então, por exemplo, quando as meninas vão, por exemplo, ao cosmético, né? À farmácia, ao cirurgião, ao médico, elas estão procurando o quê? O cosmético. Por quê? Porque elas querem repor a ordem perdida, né? Eu, por exemplo, não tenho mais o que fazer, né? Eu já estou completamente... a ordem já foi completamente corrompida, mas é um grande anseio da humanidade a ideia da eternidade, por exemplo. Então, essa ideia do cosmos. Só para vocês entenderem, os gregos partiam desse ponto de que tudo tinha o seu lugar, a natureza era perfeita. Aristóteles vai dizer a natureza é econômica, ela não faz nada em vão, nada que você vê na natureza está ali por acaso, tudo tem uma função, né? Se vocês pegarem o ursinho Puff, por exemplo, da Disney, né? Quando ele encontra mel, ele tem certeza que as abelhas estão ali para servi-lo, então ele se lambuza completamente. Mas, falando agora um pouco mais seriamente, talvez a gente pudesse identificar dentro da obra de Aristóteles exatamente a questão da teleologia, que é um eixo importante da teoria do direito de São Tomás. Como poderíamos entender essa ideia de que existiria dentro dessa ordem uma teleologia? Vocês sabem que teleologia vem de telos. Telos para vocês não é uma palavra assim tão distante, porque vocês têm televisão, vocês toda hora usam telefone. Essa palavra telos, ela vem de fim, tá? E logos é o estudo, então é uma teoria sobre o fim, ou uma teoria que coloca a necessidade da existência de um fim, né? Isso, em Aristóteles, a gente pode encontrar, por exemplo, num livro, talvez seja o livro mais importante da história da humanidade, que é a Metafísica. A Metafísica tem um livro, que é o livro Lambda, que é um livro chamado o livro de teologia de Aristóteles, onde ele vai, vocês sabem, Aristóteles criou praticamente tudo, até a ideia de Deus e motor primeiro, né? E no livro Lambda, Aristóteles vai ter uma frase muito interessante que ele vai dizer que a totalidade da natureza, vai dizer Aristóteles, depende do agaton, do bem, ao qual ela aspira.
e, portanto, é o fim. Então, vejam bem, o que Aristóteles está colocando aqui, e isso Tomás vai comentar exaustivamente, é a ideia de que não só o homem, mas todo o cosmos, toda a natureza, ela almeja, ela busca, ela aspira o bem. Às vezes ele fala também o Deus, depende, aqui é sinônimo para ele, Theos e Agaton são sinônimos, nesse caso são sinônimos para ele, ao qual toda a natureza aspira ou busca. Vejam, isso vai impactar fortemente, por exemplo, o cristianismo. Porque se vocês pensarem bem, toda a ideia do cristianismo é a ideia de que nós somos seres imperfeitos e que nós buscamos, digamos assim, algo que foi perdido, que é a ideia, por exemplo, do paraíso. Então, por exemplo, isso vai impactar fortemente a ideia de buscar uma santidade. E, no caso específico de São Tomás, vai criar essa ideia de que, por exemplo, a vida humana, na sua forma mais nobre, que é a ação, ela tem também em vista, ela é feita em vista da realização de um bem. Ela busca a realização de um bem, numa ideia, por exemplo, de que a vida humana, ela exige, naturalmente ela tem determinadas exigências com relação ao agente. Então, se eu quero agir, se eu quero realizar uma ação, a teleologia vai colocar a ideia de que você pode realizá-la de um modo muito displicente e, portanto, você tem grande chance de errar, mas você também pode realizá-la de uma forma quase perfeita ou próxima da perfeição quando, por exemplo, você realiza uma ação virtuosa, que os gregos chamavam de arete. Aristóteles vai representar isso de várias formas, mas uma talvez simples para os alunos entenderem é a ideia, por exemplo, de um tiro ao alvo. Imagine um tiro ao alvo aqui nessa parede e que você atira flechas. Você, se fizer isso de forma displicente, você muito provavelmente vai errar do alvo principal. Mas se você caprichar e treinar e insistir e fizer todo um trabalho sobre si mesmo, com virtuosidade, você vai conseguir se aproximar. Você vai errar também, porque não há como. Aristóteles vai dizer que, vejam, a ética, o direito e a moral elas não são feitas nem para os deuses nem para as bestas. São para o meio termo, que é o homem. O homem não é nem Deus, ele não é perfeito, mas ele também não pode ser, enquanto homem, uma besta. Claro que o homem, nada impede que ele haja como uma besta, mas se ele for propriamente um homem, ele vai realizar a sua natureza, e a sua natureza é exatamente essa da virtude. Interessante. Vamos pegar o caso da filosofia do direito, mais focado agora no caso do Tomás de Aquino, na própria influência de Aristóteles. Quais são as principais questões discutidas por Tomás em sua obra no âmbito da filosofia do direito? Então, eu acho que uma questão que... As diversas questões que São Tomás vai se preocupar é o problema, por exemplo, da justiça, nisso ele vai, mais uma vez, acompanhar Aristóteles, Tomás vai fazer uma distinção que é exatamente na Suma Teológica, a distinção fundamental entre dois tipos de justiça, uma justiça que ele vai chamar de legal e a outra que ele vai chamar de particular. E qual que seria a grande diferença aí nesse caso? De novo, nós temos aqui uma herança aristotélica que Tomás vai colocar a seguinte questão na Suma, que para que nós possamos discutir qualquer questão relativa à justiça, se um ato, por exemplo, é justo ou não, nós precisamos, antes de tudo, da essência da lei. A lei é algo que orienta, digamos assim, abstratamente, a vida da cidade. Então, a lei estabelece os critérios, e depois ele vai colocar que a justiça tem um outro sentido, que é um sentido particular, e essa justiça particular, ela diz respeito àquilo que é o justo. E esse aquilo que é o justo são as relações interpessoais, interindividuais. Vejam, vocês podem, por exemplo, ter uma ideia da importância disso para o direito ocidental, que os gregos, por exemplo, vão estabelecer essa ideia de
de relação interpessoal, eles vão chamar de alagma. Alagma é relação. Tá? Essa relação, para ela ser justa, ela tem que ter uma característica. Ela tem que ser baseada na igualdade. E aí, nós vamos colocar o zi. Vai ficar, então, zinalagma. No plural, zinalagmata. Só que os romanos, e depois Tomás vai herdar todo esse arcabouço, né, eles vão traduzir isso e vão colocar, por exemplo, que o alagma seria traduzido por ligácio e o zin por ob. Completando o quê? A ideia da teoria das obrigações. Então, a tábua das obrigações, por exemplo, que vocês vão encontrar nos institutos de Gaio, por exemplo, que vai ser comentado por Tomás, desculpa, de certa forma, a origem de todo o direito civil ocidental e nasce numa questão do direito natural, pensado como uma teleologia, ou seja, a ideia geral é que quando dois homens se encontram, o que tem que ser mantido e preservado é a igualdade entre eles. A ideia, então, de que se um deles sair perdendo de forma indevida, nós teríamos aí um ato injusto, uma ação injusta. Isso, para Tomás e também para Aristóteles, era algo objetivo, não era algo abstrato, era uma situação fática que determinava a necessidade da igualdade. Eu acho que são questões, então, realmente importantes para o direito ocidental que Tomás, digamos assim, vai, junto com o direito romano, vai acrescentar à teoria aristotélica, né, e vai nos legar um acervo realmente fantástico. Né? Nessa questão da lei, justiça em relação à lei, Tomás de Aquino faz uma diferenciação entre lei eterna, lei natural e lei humana. Certo. Quais são as características dessas leis? Perfeito. Então, essas 4 modalidades de lei, nós poderíamos entendê-las da seguinte forma, né? Na realidade, essa distinção, ela começa com Santo Agostinho, só que Santo Agostinho para na lei natural. E Tomás dá um grande passo, e nisso ele é, digamos assim, realmente inovador, porque ele vai colocar fortemente o peso do direito na lei humana. Vejam bem, mesmo sendo um filósofo, um jurista do direito natural, né, ele vai compatibilizar como um bom aristotélico, né, a ideia de que o direito ele é eminentemente ou fortemente também relacionado às questões do uso da razão pelos humanos. Mas, para chegar nessa ideia da lei humana, ele faz um périplo aqui. Ele vai dizer que existe uma gradação. Nós temos primeiro a lei eterna, e a lei eterna é a lei da razão divina. Ou seja, Deus, quando pensou o mundo, ele o pensou de forma perfeita, e a razão pela qual ele criou o mundo, ela se dá através da lei eterna. O problema é que essa lei eterna, ela, como é perfeita, nós não temos acesso a esta lei. Portanto, dado essa impossibilidade de ter acesso à lei, o que nós temos é acesso a uma parte dela, que é a parte que foi a nós revelada, que é a chamada lei divina, aonde nós encontramos, por exemplo, as escrituras sagradas, né, as bulas papais, uma parte do direito canônico, mas em todo caso são revelações, são formas de acesso parcial, né, daquilo que foi por Deus pensado. A lei natural seria o terceiro modelo, né? Essa lei, a lei natural seria comum, né, a todos os seres, e ela tem no homem uma peculiaridade que ela digamos, a lei da razão. Então, no caso dos seres racionais, como os seres humanos, a lei natural seria um princípio, o princípio último, o princípio primeiro, do modo de agir, do modo de julgar,
do modo de proceder, né? E em última análise, nós teríamos a quarta tipo de lei, que é a lei humana. Essa seria, digamos assim, se a lei natural ela estabelece os grandes princípios, né? A lei humana ela vem, digamos assim, preencher esses vazios, que é a imensa totalidade, com os temas mais, digamos assim, próprios tipicamente ao viver entre os homens. Bom, no que diz respeito à relação entre lei e justiça, entre a lei e o justo, como ficaria o caso de uma lei injusta? A lei injusta, mesmo assim, seria uma lei? Vejam, aí é uma questão extremamente interessante e muito atual, porque se a gente pegar, por exemplo, aquela distinção entre direito positivo, tá, e direito natural, normalmente hoje, os autores, por exemplo, se nós pegarmos Hans Kelsen, né, que é talvez um dos maiores filósofos do século XX, o próprio Herbert Hart, né, o John Austin, que é um outro positivista, todos eles vão colocar o direito natural como uma espécie assim de quase como uma caricatura do direito, onde eles vão dizer, por exemplo, que o direito positivo é o direito posto, é aquele direito que provém da vontade do legislador ou do juiz, ou da sociedade, ou dos fatos sociais reconhecidos enquanto tais, e o direito natural seria, o direito não positivado, digamos assim, seria o direito natural, seria aquele que teria como origem ou Deus ou a natureza, né? E, portanto, o direito natural, ele, digamos assim, ele estaria conectado ou mesclado com a ética, de tal forma que só seria direito, só seria admitido como direito aquilo que estivesse conforme, ou que fosse segundo a justiça, e, portanto, você não poderia ter, por exemplo, nessa versão, né, a possibilidade de uma lei que não fosse justa, ou seja, a lei injusta não seria lei. Por exemplo, o Hart vai ter uma frase, Hart vai dizer que a tradução tomista, por exemplo, ela recusa em reconhecer as leis más como leis válidas, sob qualquer aspecto. Portanto, o problema está colocado. Quer dizer, por exemplo, um problema que sempre se fala sobre isso é o direito nazista era lei ou não, né? Os positivistas vão dizer que sim, mas eles vão atribuir aos justnaturalistas a ideia de que aquilo não era direito. Tá? Esse é um grande debate que, claro, nós não vamos aqui esgotar, mas, por exemplo, se nós pegarmos um autor, por exemplo, como Michel Villei, como John Finnis, que são comentadores de São Tomás, especificamente, e se a gente for ler com uma certa atenção Tomás não diz, assim, expressamente, em nenhum momento, que uma lei injusta não é uma lei. O que ele diz é que não é propriamente uma lei, que é mais uma violência ou uma perversão da lei. O que ele quer? Aí que está o problema. O que ele quer dizer com isso, né? Tomás vai dizer que uma lei injusta, ela muitas vezes tem que ser obedecida. Ela mesmo sendo injusta, ela se impõe à consciência moral do agente. Por quê? Porque o seu não cumprimento, diz Tomás, causaria mais mal do que a sua observância. Então, vejam bem, o que Tomás está fazendo é dizendo que o problema da lei injusta é um problema muito complicado, é um problema que tem que ser determinado muito caso a caso, e ele vai fazer uma gradação, ele vai dizer que existem leis que são injustas, mas que mesmo assim nós devemos, para evitar um mal maior, devemos obedecê-la. A exceção que ele vai colocar são aquelas leis que ele vai chamar de injustas, que iriam contra um bem, ele vai chamar de um bem divino. E o bem divino aqui tem a ver com a ideia, digamos assim, de lei eterna também, porque seriam aquelas leis que iriam contra, vamos imaginar, aqueles direitos mais fundamentais, por exemplo, como a vida, a sociabilidade e assim por diante. Então, seriam aquelas leis de tiranos, por exemplo, que teriam, por exemplo, a ideia de matar inocentes,
Normalmente se lembra, por exemplo, daquela ideia da tragédia de Antígona, né? Que um tirano ele legisla uma lei injusta e que, nesse caso aí, Antígona, o personagem de Sófocles, se recusa a obedecer porque ela diz que, mesmo sendo uma lei, ela é uma lei que vai contra, digamos, os direitos, nesse caso, o direito de enterramento dos mortos. Nós tivemos até agora, aqui no Brasil, uma discussão sobre isso, quando nós tivemos o caso do neto do ex-presidente Lula, né, que a Polícia Federal, depois a Justiça Federal de Curitiba e até o Supremo depois negaram o direito de... O Supremo até concedeu, mas já era tarde, né? E muitos colegas e juristas lembraram, né, que mesmo na Grécia tinham determinadas leis que realmente eram tão injustas que não, mesmo sendo leis, não deveriam ser obedecidas. Então, para vocês verem, é um debate realmente que é muito atual e que, digamos assim, nos ajuda a entender, a compreender qual é a relação, ou se existe a relação, entre direito e moral. Só para encerrar esse ponto, o que talvez a gente pudesse, assim, para simplificar para os alunos, é dizer que nem Aristóteles, nem Tomás parecem confundir uma coisa com a outra. Eles não dizem que é a mesma coisa, mas o que eles dizem é que existe uma conexão, existe uma relação. São separados, são coisas diversas, mas que mantêm uma relação, uma conexão. Tanto o direito com a ética, tanto, por exemplo, a política com a ética. Mas são coisas distintas, diferentes, e que nós, num outro momento, poderíamos, então, esmiuçar um pouco melhor isso. Bem pertinente. Vamos nos atentar à questão 94 da Suma Teológica sobre a lei natural. Talvez a questão mais importante no âmbito da filosofia do direito, pelo menos. O que é a lei natural? A lei natural é um hábito nos mesmos moldes que a teoria de Aristóteles sobre a virtude? Essa é uma questão importante, porque como nós tínhamos já referido anteriormente, né, a lei natural, para Tomás, ela não a justiça, mas ela é o limite da justiça. Ela é o limite no sentido em que ela é a regra da razão. E Aristóteles, Tomás, quando vai definir, então, lei, e vejam bem que esse vocabulário, por exemplo, de lei, de lex, é um vocabulário que, na época, não era utilizado. Até então, não era utilizado. O interessante é que, a partir de Tomás, todos os autores que virão depois, Danscoto, Ockham, Hobbes, todos irão centrar o foco do problema na lei. Então, nesse sentido, também ele é inovador. Tá? Mas, voltando à tua pergunta, a lei, então, Tomás vai dizer que ela é a regra da razão. E, para que vocês entendam o que seria essa regra da razão, a gente teria que voltar àquela ideia da teleologia. Tá? Ou seja, o que Tomás está querendo dizer com isso é que nós teríamos, naturalmente, na própria natureza que é a racionalidade, um parâmetro, um critério para identificar, reconhecer, diferenciar, por exemplo, o bem do mal. Tá? Então, o primeiro princípio, por exemplo, da lei natural é exatamente essa ideia de que o bem deve ser buscado e realizado e o mal evitado. Então, a partir daí, ele consegue derivar vários preceitos, né? E o mais interessante é que, dentro de uma espécie assim, de antropologia que Tomás vai fazer, na questão 94, a ideia de que o homem tem certas inclinações dadas a sua natureza. Isso ele pega muito provavelmente da análise aristotélica, que também foi feita lá na Ética Nicômaca, no livro 1, quando Aristóteles cria a ideia de uma análise da alma humana. Vejam, a alma em grego é psique, né? E dentre outras coisas, Aristóteles vai criar também a psicologia, né? E nesse caso, Tomás vai se inspirar nisso
para dizer que na alma, ou a alma aqui traduzindo para vocês é a ideia de movimento, né? Quer dizer, psique é movimento, a alma também. Não é nada místico aqui, a alma aqui é movimento. Tá? Então, o movimento próprio do homem, ele vai dizer que corresponde à sua natureza. Então, nós temos, por exemplo, a primeira inclinação que nós vamos encontrar nessa alma, é uma inclinação que nós partilhamos com todos os seres vivos, que é a ideia da busca pela vida. Isso seria comum a todos. Aqui, te interrompendo, aqui nós estamos falando dos preceitos da lei natural. Né? Dos preceitos, que aí vai derivar preceitos. Era uma pergunta isso. que eu já ia fazer, mas já emendamos. Já emendando, quais são os preceitos da lei natural? E aqui eu quero botar uma outra questão, Gerson. A lei natural, ela contém vários preceitos ou apenas um? Porque tu estavas mencionando agora os primeiros princípios. Procurar o bem, evitar o mal. Claro. Mas também tem os preceitos secundários, como a vida, etc. Isso. Mas uma questão pertinente, o Tomás de Aquino, ele menciona os primeiros princípios das demonstrações, tanto na razão teórica quanto na razão prática. Ele também fala em princípios secundários, então, da lei natural, como é a questão da vida, né? Eu pediria, assim, quais são esses princípios e como eles se relacionam. Mais um adendo. O Tomás, ele tendo como base o princípio da identidade fornecido pela metafísica de Aristóteles, eu concordando contigo, já talvez a principal obra do mundo ocidental, Metafísica do Aristóteles, né? É mais importante que os Beatles, imagina. Mais importante que os Beatles, exatamente. Ele reproduz, o Tomás reproduzindo a metafísica do Aristóteles, ele reproduz o argumento de que toda contradição deve ser excluída, pois, abrindo aspas, não se pode afirmar e negar ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. O princípio da identidade, também chamado contradição excluída, é um primeiro princípio da razão teórica. Quais seriam os primeiros princípios da razão prática, ao menos para esclarecer um pouco para os alunos? Perfeito. O professor André tão somente tocou agora aqui no, digamos assim, na questão mais importante do Ocidente, né? Dessa tradição do Ocidente, que é dois grandes textos, né? O primeiro é a primeira frase, a primeira linha da Ética Nicômaco, e a outra é a primeira frase da Metafísica. Então, para vocês entenderem, são dois livros de Aristóteles que Tomás vai comentar. E o interessante, por que isso tem muita proximidade, ou por que eu estou... O professor André fez uma pergunta de Tomás e eu estou começando por Aristóteles. Só para vocês entenderem, é porque Tomás, quando escreveu o chamado Tratado da Lei, que vai da questão 90 a 108, que vocês estão estudando, ele tinha acabado de comentar o livro Ética Nicômaca de Aristóteles. Então ele estava fresquinho ainda, o comentário que ele tinha acabado de fazer da Ética Nicômaca, e ele vai partir para essa questão da lei, da lei natural e esses vários modelos. Então, claro, é visível no texto como ele se inspira em Aristóteles quando ele vai tratar desses primeiros princípios. Por quê? Porque ele vai tomar esses princípios de dois lados, né? O do uso teórico da razão, que é a metafísica, e na metafísica ele vai encontrar na obra de Aristóteles a frase famosa de que todo homem busca naturalmente a verdade, o conhecimento da verdade. E ele vai somar com isso o outro princípio fundamental, que é a primeira frase da Ética Nicômaca, que toda pesquisa, toda ação busca a realização de um bem. E o bem, portanto, é aquilo para o qual todas as coisas tendem. Então, vejam, o que Tomás vai fazer é dizer que existem os primeiros princípios, tanto do conhecimento teórico, quanto do princípio do conhecimento prático. Então, primeiros princípios do conhecimento teórico e primeiros princípios do conhecimento prático. Quais seriam os primeiros princípios do conhecimento teórico? O que Tomás nos relata, e aí ele dá um passo além de Aristóteles, é dizer o seguinte, que para que eu conheça alguma coisa, ou tudo aquilo que eu conheço, cai necessariamente, vai dizer Tomás, sobre o conceito de ser. Então, para que eu conheça algo, esse algo tem que estar dentro desse conceito. Por exemplo, eu sinto muito em dizer para vocês que, infelizmente, nós não iremos conhecer sereias, por exemplo, que são seres maravilhosos, são seres lindos,
e fantásticos, mas por que nós não iremos conhecê-los? Porque simplesmente não caem sob o conceito de ser. Por quê? Porque não existem. Existem enquanto personagens, mas não na realidade. O que Tomás quer dizer com isso é que para que eu conheça algo, algo tem que se dar enquanto ser. Ser enquanto ser, vai dizer Tomás. Bom, mas para que se dê o conhecimento, nós temos que ter um princípio. O princípio, você sabe, é o princeps, é aquilo que antes dele nada vem, quer dizer, ele é o ponto de partida de uma série, né, que vai se desenrolar. E por isso que ele é princípio. E o princípio do conhecimento é exatamente o que o André estava dizendo, ou seja, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Por que esse princípio é relevante para o conhecimento? O que Tomás está querendo dizer com isso é que para que eu conheça algo, algo tem que permanecer ela mesma pelo menos durante um certo tempo. Porque senão, imagine vocês, se ora uma árvore é uma cadeira, ora ela é uma mesa, ora ela é um barco, eu jamais conheceria o que efetivamente é uma árvore. Vejam bem, por esse princípio de não contradição, ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, Tomás tira a contrapartida, analogicamente, no conhecimento prático. E aí, qual seria a contrapartida? É que, do mesmo modo que para que eu conheça alguma coisa, este algo tem que cair sob o conceito de ser, no caso do domínio prático aqui, pessoal, vem da ideia de praxis. Praxis, em grego, é ação. Então, tudo aquilo que diz respeito àquilo que é intencional, que é do nível do desejo, das ações, do comportamento. Tá? Então, esse conhecimento, no domínio prático, então, para que eu tenha alguma coisa como objeto da ação, este objeto tem que cair sobre a categoria não do ser, mas do bem, que é um correlato do ser. E o bem aqui, então, digamos assim, um predicado valorativo mais amplo. É uma espécie de guarda-chuvão que cai sobre ele todos os predicados valorativos. A honestidade, a liberdade, a dignidade, a justiça, todas as virtudes estão ali dentro, exatamente. E esse primeiro princípio, então, é que vai ser, digamos assim, a partir dele, todos os demais preceitos irão ser deduzidos, né, e derivados. Uns como princípios diretamente, digamos, derivados como conclusões, tá? Outros como demonstrações e outros como derivação. Tá? Vida, por exemplo, vai ser uma demonstração, mas, por exemplo, tributos, fronteiras de um país, tudo isso não é do nível de demonstração, mas é simplesmente de conclusão. Tá? É realmente um sistema fantástico que Tomás cria, né? Que é um espelhamento entre dois âmbitos da razão, né? A razão teórica e a razão prática. É a mesma razão, só que tem dois usos, segundo Tomás. Né? Ora ela busca a verdade, ora ela busca a realização do bem. Ainda nessa questão da razão prática e da razão teórica e esses primeiros princípios do uso que se faz de cada razão, Tomás de Aquino usa um termo chamado sinderese. Tá? O que significa esse termo usado na questão 94? O Tomás fala algo sobre o hábito dos primeiros princípios da ação, pelo menos pensando na razão prática. Poderíamos dizer que o Tomás almeja a criação do direito a partir da natureza? Essa questão é muito interessante porque, começando pela ideia de sindereses, né, que é um pouco que nós também já falamos, não com esse vocabulário, mas que sinderese, Tomás vai localizar aí como denominar, é uma palavra grega. Uhum. Tá? Que sindereses vem exatamente dessa ideia também de princípios. Tá? Mas essa palavra tem, no contexto de Tomás, tem um papel importante, que é essa ideia de que os primeiros princípios da razão, eles foram colocados, Tomás fala isso assim como foram colocados, digamos assim, no âmbito da natureza humana, no grande plano da criação. Vocês não esqueçam que Tomás
é um homem do século XIII, ele está dentro do período medieval e, portanto, o cristianismo era, digamos assim, a tônica da época. Então, evidentemente, todo o vocabulário, tanto que o nome do livro, que eu até trouxe aqui para vocês, é a Suma Teológica, né? É um livro de filosofia, mas, naquele momento, filosofia e teologia eram coisas muito similares, eram sinônimos, melhor dizendo. Vou mostrar o livro aqui. Isso, para os colegas. E vejam, até aproveitando aqui, esse aqui é um deles, né? Isso aqui é uma infinidade de volumes, né? Esse livro, então, ele trata na questão das sindereses como sendo esses primeiros princípios, e que dentro, então, desse, como eu estava dizendo para vocês, dentro desse plano da criação, Deus teria, digamos, nos dotado desta particularidade que é ser dotado desses princípios. Esses princípios estariam como hábitos, vai dizer Tomás, né? O que seria? Como nós podemos entender isso? A própria pergunta do André já me ajuda um pouco, porque nós normalmente entendemos essa ideia das sindereses como um hábito, na medida em que nós nem sempre estamos, digamos assim, aplicando ou atualizando esses princípios. Esses princípios, eles ficam em potência, tá? E eles são, digamos assim, hábitos em que sentido? Vejam, vamos imaginar a questão, por exemplo, do hábito da justiça, tá? Como é que nós nos tornamos, ou aprendemos, ou adquirimos o hábito da justiça? Nós adquirimos ou aprendemos o hábito da justiça praticando atos justos. Ou seja, o hábito em nós, ele vem como uma repetição, uma repetição de ações, né? Sempre num sentido. Isso Tomás vai dizer que fica como uma espécie de segunda pele, segunda natureza, que vai informando esse hábito, vai formando e plasmando esse hábito. De tal forma que, assim como, por exemplo, vocês aprenderam a língua portuguesa, porque ninguém nasceu falando, eu imagino que ninguém de vocês tenha nascido já expressando, por exemplo, agradecimentos ao médico, ao papai e à mamãe, né? Mas vocês, em todo caso, eram seres racionais. Vocês tiveram que esperar um bom tempo para aprender, tentar, errar, até aprender a falar, né, o idioma do português, por exemplo. E isso ficou em vocês como um hábito, tanto que vocês podem muito bem ficar calados. Por exemplo, eu agora vou ficar calado, mas imediatamente eu posso voltar a falar. Mal comparando, a ideia de Tomás aqui é um pouco isso, ou seja, Deus nos dotou desse mecanismo dos primeiros princípios, que nós temos como um hábito, e que nós, ao agirmos na natureza humana, nós podemos recorrer a esses princípios. Toda vez que fazemos isso, nós acertaremos, nós chegaremos teremos êxito, né? E, portanto, seremos virtuosos, justos e bons. E, como nós já vimos, né, na teleologia, parece que nós estamos fadados a isso, né, dentro do modelo aristotélico tomista. Tu tinhas dito, Gerson, que o Tomás de Aquino mencionaria algo assim, eu agora falando, Deus teria colocado em nós uma certa disposição, uma certa inclinação natural para a prática do bem, para a distinção entre a verdade e a falsidade, certo, né? Nós poderíamos dizer, com base na lei natural, o próprio Tomás, ele se pergunta, essa lei natural ela pode ser mudada? Ou ela é uma lei única, universal? Ou ainda, seguindo a própria pergunta do Tomás de Aquino na questão 94, esta lei natural pode ser abolida do coração dos homens? Bom, essa questão realmente é fundamental, e os autores sobre ela realmente divergem, como de resto todos os temas que nós tratamos, sempre, evidentemente, passível de interpretação para cá e para lá. Mas, tentando então responder a tua pergunta, o que parece que a gente poderia entender, que Tomás está afirmando, é que realmente se a lei natural ela pode ou não
mudar os autores, os comentadores, melhor dizendo, que são mais, digamos assim, aristotélicos, por exemplo, como John Finnes, vão dizer que certamente sim. Por quê? Porque, por exemplo, o exemplo de Finnes é o seguinte: se tu coloca para Tomás o problema do meio ambiente, o problema da poluição e tal, que é uma coisa que evidentemente não existia no século XIII, é muito provável que Tomás diga, bom, a lei natural aqui ela vai ter que ser acrescentada, vai ter que ser alterada. Por quê? Porque houve as circunstâncias, o mundo mudou de tal forma, que não que eu tenha que abolir ou transformá-la radicalmente, mas ela vai ter que ser ampliada, vai ter que ser alterada, vai ter que algo que ainda não estava previsto, que não existia, né? Mas, por exemplo, se nós pegarmos um autor como Michel Villey, que dizem as más línguas que ele é mais tomista do que o próprio Tomás, vai dizer que mesmo um caso desses, a lei seria inalterável, ela seria imutável. E nesse sentido, a ideia de que retirar do coração do homem a lei natural, eu acho que aí todos concordariam que se nós fizéssemos isso, uma coisa é certa, nós não teríamos mais o homem. Por quê? Porque, e é isso que eu acho que a tônica aqui da nossa conversa tentou frisar, né? É que a lei natural aqui, ela é sobretudo uma lei da razão. Ela é uma métrica da razão, ela é uma regra da razão, que serve de parâmetro para a justiça e para o direito. Então, se nós, no caso do homem, retirarmos, por assim dizer, esta métrica, nós não teremos mais o homem. Talvez no futuro, com robótica, sei lá o que, pode ser que isso venha, em alguma medida, acontecer. Mas eu acho que aí já nós não teríamos mais, digamos, essa antropologia, digamos, humana tal como nós a conhecemos. Ok. Antes de encerrarmos, deixa eu fazer mais uma vez a propaganda da Suma Teológica. Tem na biblioteca? Do Tomás de Aquino, tem na biblioteca. Os alunos na aula de hoje devem ler a questão 94, que foi amplamente debatida na entrevista de hoje. Eu, então, agradeço ao professor Gerson Neves Pinto pela conversa que tivemos sobre Santo Tomás de Aquino na filosofia do direito. E lembre-se de ler o material bibliográfico e o material de apoio. Até a próxima aula.